gente ia para uma barragem numa cidadezinha vizinha. Tem uma curva muito fechada, muito conhecida, onde acontece muito acidente. Eu acabei esquecendo dessa curva. A curva. Aí foi que teve a fratura em minha perna ali, porque era muito grave. Várias vezes ele pensou em amputar logo na hora da cirurgia, mas tentou, ainda conseguiu colocar os ferros. Em 51 dias. Fizeram uma terceira cirurgia, que foi a retirada daquele osso necrosado. Mas mesmo tirando, eles ainda queriam manter o fixador? Colocar outro fixador. Comecei logo a pesquisar sobre prótese. Seria uma boa alternativa para mim naquele momento. Eu ia ter muito mais mobilidade do que permanecer com a perna. E é interessante isso que o Bené falou, porque assim, existem muitas pessoas que ficam com o fixador externo, né, tentando salvar aquele membro, e não tem uma progressão de melhora, e aí ficam tentando, pode dar uma infecção, né, algo pior. E se esse paciente ele já tivesse, como o Bené, já tipo pesquisando sobre prótese e até mesmo a clínica médica vendo que tem essa alternativa de fazer amputação, o paciente ele vai sofrer menos e assim, ele já tem uma vida ativa bem, né, bem mais rápido do que ficar tentando com o fixador. Porque ele explicou também que 50% dos pacientes que usam ou já usaram o Ilizaró acaba não suportando o tratamento, que é um tratamento longo e muito doloroso também. Aí 50% desses pacientes que usam, na metade do tratamento acabam desistindo e pedindo a amputação. Sendo que a pessoa poderia, né, antecipar isso. Tem alguns casos que eu pego de paciente, né, que no caso tem amputação e vai colocar prótese, que passaram muito tempo com o fixador externo e aí tiraram por causa de uma infecção, né? E aí teve que amputar. Então teve esse processo todinho de fixação assim, sem êxito no caso. Exatamente. Aí no caso foi feita uma amputação, né? Foi uma amputação programada, né? Uma amputação que eles tentaram preservar um bom coto, né? O coto do Benedito é um coto muito bom, né? Bem redondinho, a cirurgia foi muito bem feita, né? Tem um coxinho muito bom distal. A minha cirurgia cicatrizou muito rápido, 25 dias já estava bem cicatrizado. Já. Aí larguei a cadeira de roda, fui para as muletas. E na verdade, quando eu fui procurar o enfaixamento, foi praticamente uns 9, 10 meses depois da amputação foi que eu procurei o enfaixamento. Certo. Tava pensando aí, viu, tinha que ser feito o enfaixamento, né? Exatamente. Perfeito. E é interessante o caso do Benedito, né, que ele conseguiu uma doação de uma prótese, né? Isso. Como foi assim, como foi que a pessoa te encontrou assim para você conseguir essa prótese? Eu iniciei uma campanha na internet para arrecadar ação para me comprar essa prótese, certo, né? Aí repercutiu bastante. Aí tem uma família lá conhecida da gente onde eu moro que tinha um familiar deles que usava prótese. Aí ele faleceu, aí a família decidiu doar aquela prótese para mim, por ela ser muito nova e ele não ter chegado a usar ela em casa. Só usou ela na hora dos testes na própria clínica. Quando chegou em casa ele não teve força de usar por conta que era diabético e a outra perna dele já estava comprometida. Aí a família decidiu me doar aquela prótese. E interessante é que a minha amputação é na perna esquerda. Aí essa prótese seria da perna direita. Aí eu achando que não servia, né, pra nada aquela prótese ali, tava decidido a jogar fora, jogar no lixo. Interessante que a prótese que o Bené recebeu, né, a estrutura dela, os componentes, né, tubo, grapa, né, inclusive o pé é um pé específico da Autoboc, que é o Therion. O pé Therion, ele é uma lâmina de carbono, e a capa, que é a semelhança do pé contralateral, é uma capa que pode ser substituída para o outro lado
do pé, né, do paciente. No caso, é uma lâmina bilateral e você escolhe se quer uma capa do lado direito ou lado esquerdo. Então a vantagem foi total para ele, porque aproveitou todos os componentes, grapa, tubo, adaptador, e o pé trocou só a capa. Perfeito, né? O pé era praticamente quase o mesmo tamanho, que a vantagem de um pé Therion, porque a lâmina ela dá para 2 numerações. No caso, parece que foi uma coisa encaixada, né? Ele recebeu um pé lado direito, uma numeração maior, e a gente trocou só a capa por uma numeração menor. Então casou tudo, né? Aí o Bené, como foi que você me conheceu assim, Bené? Tipo, para entrar em contato, tirar essas dúvidas, você estava pesquisando, como foi? Exatamente. Aí, como eu falei, desde o início eu sempre estava pesquisando sobre próteses, onde colocar e tal. A princípio eu não imaginaria que em Fortaleza teria, né? Sei que seria mais distante. Aí foi que eu encontrei o Ediângelo no Instagram. Pesquisei, encontrei no Instagram, vi alguns vídeos e também alguns dos pacientes que eu andei conversando. Pronto, aí o Bené entrou em contato comigo, eu tirei algumas dúvidas, né, que ele tinha em relação à prótese, enfaixamento, né, e aí ele foi me mostrando a prótese que ele tinha ganho. E aí eu disse pra ele: Bené, tu tá aí 70% com a prótese na tua mão, o que a gente precisa é só fazer um encaixe, né, e colocar um pé. No caso, o sistema também de fixação que ele recebeu era outro. No caso, eu indiquei um sistema mais confortável, né, para ele iniciar a protetização. E aí ele gastou bem menos do que uma prótese, né, completa. Exatamente. E é isso que é importante, que eu gosto de frisar para aquelas pessoas que querem usar uma prótese e pensam: não, a prótese é muito cara, não tenho condições. Mas o Bené, ele teve a iniciativa de entrar nas redes sociais, né, de fazer, você fez rifa, né? Rifas, campanha. Fez campanha, fez rifa, teve essa vantagem da doação, né? Mas ele só recebeu a doação porque também correu atrás. E tudo isso daí ele gastou pouco, né? Que a gente fez só um encaixe e tal, fez umas adaptações e hoje ele tá super bem, né? Ele chegou pra mim com quanto tempo assim? Da amputação até as medidas foram quanto tempo assim? Mais ou menos. Da amputação até as medidas foram... Assim, uma média de 6 meses, um ano. Foi 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. E aí teve todo um trabalho, né, de enfaixamento e explicando direitinho para ele por vídeo como é que fazia algumas coisas. E aí eu fiz uma programação, como ele é do interior, que aí eu programei ele 1 semana, né? Eu reservei minha data lá 1 semana com ele, e aí no primeiro dia ele foi, eu tirei as medidas, né? No segundo dia eu já provei o encaixe e a gente começou ali o trabalho de reabilitação, alinhamento, né? E aí a gente já foi com ele para academia, e na primeira semana ele estava indo super bem. E aí ele voltou, né? No caso, passou menos de 1 semana, né? Foi. A gente. E aí voltou pro interior dele, ele tá dando a continuidade com o treinamento. E aí vocês vão ver aí, no método ele surpreendeu muita gente, né? Até mesmo gente aí que já tava mais tempo de prótese, tava fazendo muita coisa. E a tendência é essa, evoluir sempre. Ele já tá praticamente aí 70% reabilitado, tá muito bem. Falta só melhorar o fortalecimento, né, flexibilidade, a dinâmica de marcha, mas ele tá muito bem. E é isso, meus amigos, essa é a história do Benedito, viu? E tudo de bom aí pra vocês. Vocês vão ver alguns vídeos dele aí. Um abraço.